A presença de Deus é intensificada numa reunião da igreja coletiva. Você tem que crer nisso. É só atentarmos para a experiência, irmãos. Eu individualmente, você individualmente, no desfrute do Senhor, é uma intensidade. Quando você se reúne com os demais irmãos nas reuniões da igreja, a intensidade é 1000 vezes mais. Louvado seja o Senhor! Boa noite, irmãos e irmãs. Jesus é o nosso Senhor. Como de costume, nas quartas-feiras temos aí perseverado nas orações e também nos ensinamentos dos apóstolos, né? E graças ao Senhor chegamos a mais uma lição dos fundamentos da fé cristã. Hoje nós vamos estar chegando na parte 4, né, do viver cristão. E queremos ainda encorajar você a se inscrever no canal do YouTube da igreja, não deixar de ali ativar o seu sininho para estar sempre recebendo as novas mensagens, novas notificações, e também promova entre os seus familiares, amigos, para que a igreja possa atingir aí a nossa meta de 1000 inscritos neste canal, para termos mais utilidade ainda neste canal. Amém? Jesus é o Senhor. Queremos ainda que os irmãos abram a sua Bíblia, né? Em Mateus capítulo 18, versículo 20, para nós darmos introdução aos assuntos dessa mensagem de hoje. Amém? Mateus capítulo 18, versículo 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então o assunto da nossa mensagem de hoje é justamente sobre o reunir-se. Nas últimas lições anteriores nós vimos sobre invocar o Senhor, orar e ler a Bíblia, que são fundamentos indispensáveis para o viver cristão, para o nosso viver da igreja, e que envolve o nosso crescimento espiritual. Então, além desses 3 itens, hoje nós vamos ver também sobre o reunir-se, graças ao Senhor. E podemos ver que esses 3 últimos itens que nós vimos, que é invocar o nome do Senhor, orar e ler a Bíblia, são práticas cristãs que você pode desempenhar perfeitamente individualmente ou coletivamente. Mas esse último assunto que vamos tratar hoje, ele já é uma prática que envolve um viver coletivo. E para esse viver coletivo, o Senhor, ao falar para os seus discípulos, ele usou e aplicou aos discípulos a um rebanho de ovelhas. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos estar lendo essa porção. 10, a partir do versículo 1, Jesus começa dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então o Senhor se apresenta como esse pastor das ovelhas. E para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas, e elas ouvem a sua voz, e as conduzem para fora. Versículo 4: depois de fazer sair todas a que lhes pertencem, ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Essa é a vida peculiar das ovelhas. Elas conhecem a voz do seu pastor. Louvado seja o Senhor. Mas de modo nenhum elas jamais seguirão o estranho. Antes, o que aquela ovelha faz? Ela foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, no versículo 6, Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então Jesus torna mais claro e mais prático essa parábola. A partir do versículo 7 ele diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha o que o Senhor está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Versículo 9: eu sou a porta. Atente nisso, meu amado irmão. O Senhor diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
Maravilha. O versículo 11 ele continua: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Graças ao Senhor. Versículo 14 também ele reafirma esse ponto: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Amado irmão, a vida de ovelhas é uma vida de rebanho, é uma vida de estar junto, é uma vida coletiva. E o Senhor usou essa parábola para aplicar a vida dos discípulos, que são os seus seguidores, que são os seus escolhidos e os seus chamados. Eu e você, como esse escolhido, como este chamado nesta era, é muito peculiar da nossa vida cristã que amemos essa vida de um viver coletivo. Nunca um viver individual, nunca um viver isolado. Se temos tido uma prática de vida isolada, fora do rebanho, é sinal de que há algo errado conosco. Então nós precisamos rever o tipo de vida que estamos vivendo, o tipo de viver cristão que estamos vivendo, isolado, separadamente do rebanho. Senhor Jesus. E não só as ovelhas têm essa característica de uma vida em rebanho, mas o próprio Deus, ao registrar ali a formação do homem em Gênesis, ele mostra que não é bom que o homem esteja só, porque o homem tem essa necessidade também de uma vida coletiva, de se relacionar com outros. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18, e confirma esse falar de Deus para nós, mostrando a necessidade do homem de se relacionar com outras pessoas. Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o que Deus disse para nós aqui? Não é bom que o homem esteja só. Logo, ele já reconhecia que o homem necessitaria de ter uma convivência, precisaria de uma parceira, precisaria de uma companhia. Então assim também é nós no nosso viver cristão, nós necessitamos desse viver coletivo. Então, assim como as ovelhas vivem essa vida em rebanho, aqui para nós, irmãos, é proteção para nós. Essa prática saudável a ser observada pelos filhos de Deus, que é de reunir-se, é uma proteção para nós, uma grande proteção. Não abandone essa vida coletiva de reunir-se. Como uma ovelha, enquanto ela está em rebanho, junto ao seu pastor, ela tem proteção e segurança contra o seu predador. Mas uma ovelha vivendo isoladamente, ela se torna uma presa fácil para o predador. Então, para nós, a vida de reuniões é segurança para mim e para você. Jamais deixe essa vida de reuniões. Isso é um fundamento para a sua fé cristã que vai ajudá-lo a desenvolver a sua salvação dia após dia, cada vez mais. Amém? Senhor Jesus, então nós também precisamos perceber que essa vida de reuniões, ela nos introduz à presença de Deus. Isso é algo maravilhoso, irmãos. A vida de reuniões nos traz a presença de Deus. Como acabamos de ler em Mateus capítulo 8, versículo 10, isso é um versículo chave para a nossa vida de reuniões. 18, versículo 10, 18, versículo 20, quando ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio deles. Você imagina o que é isso, irmãos? Quando estamos reunidos de 2 ou 3, hoje, enquanto você reuniu aí com seus familiares, na reunião de oração, saiba que Deus está aí, Deus esteve aí, e Deus continua estando aí com você, porque nós estamos reunidos agora, e o Senhor está presente. Então isso é sublime demais, isso é belo demais, isso é precioso demais. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor nos afirma isso aqui em Mateus, que Ele está presente, está reunido no nome do Senhor. É outro ponto chave. Nós reunimos, quem estiver reunido, em meu nome. O nome do Senhor é esse que abre a porta para que nós adentremos por Ele e achemos pastagem, como nós acabamos de ler no Evangelho de João. Então, quando nos reunimos no nome do Senhor, nós estamos entrando por essa porta, estamos passando por essa porta que é Ele mesmo e estamos recebendo pastagem para nós comermos e bebermos do Senhor, para acharmos desfrute, como essas ovelhas que Ele está nos conduzindo a esses pastos verdejantes. Louvado seja o Senhor.
E outro item, né? Ao reunirmos o nome do Senhor Jesus, ele traz o que? A sua presença. Quando nós reunimos no nome do Senhor, traz a pessoa do Senhor no seu nome. Quando você chama Senhor Jesus, você está chamando a presença do Senhor. E isso, irmãos, é maravilhoso. Hoje, enquanto você estava reunindo, quem fez presente no seu lar foi a própria pessoa do Senhor. Então isso é maravilhoso. Vamos perseverar vivendo essa vida de reuniões e recebendo a presença do Senhor no nosso lar. O Senhor mesmo, ele prometeu isso para nós, né, irmãos? E o Senhor prometeu, irmãos, não é homem. O homem pode mentir, mas Deus não é homem para que minta. A própria palavra afirma isso. Então nós precisamos crer nessa palavra. Quando nos reunimos, Deus está presente. Ó Senhor Jesus! Mas é certo também, irmãos, que individualmente Deus não está conosco? Sim, é claro, Ele vai estar conosco. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17 nos fala isso, né? E João, o Evangelho de João 14,23 também, o Senhor falou, né? Que eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então o Senhor vem e Ele habita em nós como Espírito todo inclusivo. Mas, irmãos, há uma porção que só é dada mediante a reunião coletiva, quando nós estamos juntos de demais irmãos, quando nós perseveramos unânimes nas orações e nas reuniões. Então não perca essa porção. A presença de Deus é intensificada numa reunião da igreja coletiva. Você tem que crer nisso. É só atentarmos para a experiência, irmãos. Eu individualmente, você individualmente, no desfrute do Senhor, é uma intensidade. Quando você se reúne com os demais irmãos nas reuniões da igreja, a intensidade é 1000 vezes mais. Louvado seja o Senhor. É como uma brasa. Uma brasa sozinha, ela tem o seu calor, ela tem a sua intensidade. Mas quando você coloca outras brasas juntas, o poder de calor é muito mais. Então não perca essa oportunidade, não deixe essa prática da vida de reuniões. Ao detectar na sua experiência que você tem se afastado das reuniões, vá diante do Senhor, busque ajuda, busque a comunhão para ser iluminado. Se há algo em você que está o afastando da vida de reuniões, ela é crucial para o nosso crescimento e vida espiritual. Louvado seja o Senhor. Então não apague, não se deixe apagar, permaneça junto, porque você vai queimar, inflamar junto com os irmãos. Não é verdade? Nós precisamos uns dos outros a fim de seguirmos essa carreira cristã. Louvado seja o Senhor. E nós temos a experiência dos discípulos na sua primeira reunião que eles tiveram de maneira coletiva com o Senhor, uma vez depois de haver sido sepultado e ressuscitado. Aí os discípulos tiveram a sua primeira reunião coletiva com a ausência física em carne do Senhor. E nessa reunião ficam algumas lições para nós. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 20. Ali fala justamente sobre a ressurreição de Jesus, mas nós vamos entrar em alguns versículos chaves dessa porção da palavra. Senhor Jesus. Primeiro o Senhor apareceu a Maria, mas aí então depois estiveram lá alguns discípulos, 2 discípulos, e no versículo 19 do capítulo 20 fala assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Estavam todos ali reunidos, mas porém com portas trancadas e com medo dos judeus, porque haviam já crucificado Jesus e sabiam que eles eram seguidores de Jesus. Então eles temiam que agora viessem represálias contra eles, por serem seguidores de Jesus. Então eles estavam com portas trancadas e com medo dos judeus. Mas louvado seja o Senhor. Enquanto eles estavam ali reunidos, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, talvez você tenha tido uma vida de medo, tenha vivido uma vida trancada, mas se você estiver numa reunião da igreja, o Senhor vai mudar a sua vida. O Senhor muda a nossa experiência. Olha o que ocorreu, versículo 20: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Olha o que diz a sequência do versículo: alegraram-se. Cadê o medo que eles estavam tendo ainda há pouco dos judeus? Cadê o medo? O medo agora se tornou em
alegria, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 20. No versículo 19 eles estavam com medo, mas agora, quando o Senhor apareceu e lhes deu a sua paz, paz seja convosco, a paz que o Senhor nos dá, irmãos, é o que vai lançar fora o medo e vai nos restaurar a alegria. Ó Senhor Jesus! Então se alegraram, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. No versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez o Senhor lhes disse. O Senhor realmente conhecia qual era o coração dos discípulos naquele momento. Então o Senhor disse outra vez, paz seja convosco, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então foi nessa reunião que o Senhor começou a revelar, a abrir o seu coração do que o Pai havia comissionado, e agora ele estava também comissionando os seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor já tinha lançado fora o medo do coração deles e enchido de alegria. Então agora o Senhor estava dando uma comissão para eles. No versículo 22 ele continua, e havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo, louvado seja o Senhor. Irmãos, é isso que o Senhor tem para nós. Quando nós nos reunimos juntamente com os demais irmãos, Jesus sempre vai se pôr no nosso meio. O Senhor sempre está no meio daqueles que estão reunidos no seu nome. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome. E graças ao Senhor nós estamos numa localidade onde nós temos muitos irmãos. Então quando nos reunimos nós somos muitos para receber o dispensado do Senhor, do que Ele tem para nós, né, em cada reunião. Então não há uma reunião mais importante, todas as reuniões são importantes. Nós vamos ver o quão é importante uma reunião da igreja, porque nessa primeira reunião, ali houve um dos discípulos que perdeu essa primeira reunião. Então todo o medo que eles estavam vivendo, toda a tristeza que eles estavam vivendo, ainda havia nesse discípulo que faltou essa reunião. Então nós vamos ver isso agora aqui nessa porção. Olha o benefício de estar numa reunião, né? Nós recebemos o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, mas houve um discípulo que não recebeu essa primeira porção do Espírito. Vamos lá para o versículo 24. Então não perca nenhuma reunião, irmãos. Eu confesso que na minha experiência, muitas viradas, muitos degraus subidos na minha experiência cristã, ocorreu em uma reunião da igreja. Ora em reunião de palavra ministerial, ora experiência nas reuniões de oração, ora em reuniões, em conferências de jovens. Muitas viradas na minha vida cristã ocorreram foi nas reuniões, teve um início nas reuniões, porque ali o Senhor traz algo especial para você, para cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Então o versículo 24 aí já mostra a experiência desse discípulo. Versículo 24, vamos ler juntos aí. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Olha aí, essa primeira reunião deles, após a morte e ressurreição do Senhor, ali não estava Tomé. E olha qual foi a atitude dele, pelo fato de não estar ali. O versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Olha que tremendo, irmãos, vimos o Senhor. O Senhor quer aparecer para você, você não quer ver o Senhor? Então não perca nenhuma reunião na sua vida cristã, porque talvez nessa reunião que você faltar, ali outros vão dizer que viram o Senhor e você perdeu a aparição do Senhor. Senhor Jesus, vimos o Senhor. Mas aí qual foi a atitude de Tomé? Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha a tamanha experiência de incredulidade em que Tomé incorreu pelo fato de não estar seguindo a vida de reuniões de perto. Ele duvidou daquilo que a maioria dos discípulos, a totalidade dos discípulos estavam dizendo. Ele, sendo um, duvidou de todos, sendo que eles estavam ali afirmando que viram o Senhor. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. Nós ainda, irmãos, estamos na era da graça. Ainda há chance de nós arrependermos e restaurar, fazer caminhos retos no que diz respeito às nossas vidas de reuniões. Nós podemos restaurar o nosso viver de reuniões. E é o meu encorajamento para você nessa noite, irmãos. Você que esteve andando longe da vida de reuniões, aproveite essa experiência de isolamento que estamos tendo por força maior, por motivo de força maior,
Mas ao voltarmos à vida de reuniões, assim que for liberado, irmãos, eu encorajo você a restaurar a sua vida de reuniões presente, apresentar o seu corpo, apresentar o seu ser para a vida de reuniões. Então vamos continuar, versículo 26, olha a misericórdia do Senhor. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Louvado seja o Senhor, que nessa segunda reunião Tomé não faltou. E estando as portas trancadas, olha as portas trancadas novamente, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, de novo o Senhor os encoraja, para tirar, lançar fora o medo, para lançar fora a tristeza e restaurar-lhes a alegria. O Senhor de novo lhes disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, o Senhor direcionou a palavra logo a Tomé. O Senhor sabe cada um de nós, irmãos, que perdemos aquela reunião. Quantos irmãos, a palavra vem de encontro para a necessidade dele, a gente conhece a necessidade dele, e naquela reunião onde o Senhor derramou a palavra, derramou o Espírito, que ia atender a necessidade dele, nós olhamos, cadê o rostinho daquele irmão? Ele não está na reunião. Irmãos, isso enche de tristeza o nosso coração, porque aquela palavra onde o Senhor trouxe a libertação, cura e salvação, aquele irmão faltou nessa ocasião. Mas o Senhor quer te dar uma segunda chance, assim como deu para Tomé. E nessa segunda reunião, o Senhor disse a Tomé. O Senhor vai dizer logo a você. Disse a Tomé, põe aqui o dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente, Tomé. Ó Senhor Jesus, vamos lançar fora o coração de incredulidade, irmãos. Então, ou seja, aplicando aqui essa palavra, o andar fora das reuniões produz em nós um coração de incredulidade. Você deixa a sua fé começar a se esvair e você começa a duvidar. Será que é isso mesmo? Eles estão dizendo que viram o Senhor. Será que é isso mesmo? Isso é o que começou a ocorrer com Tomé, porque ele faltou a uma reunião. Começou a brotar nele um coração de incredulidade. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós nessa noite. Senhor, e restaura a vida de cada irmão, Senhor. Possa ter andado longe da vida de reuniões. Senhor, não deixe que esse coração de incredulidade, Senhor, venha afastar cada vez mais. Mas restaura o caminho desses santos, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Então respondeu-lhe Tomé. Aleluia! Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então ali, diante desse falar de Tomé, disse-lhe Jesus, e eu, o Senhor, ainda deu uma repreensão para ele. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia! Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui o Senhor está falando de quem, irmãos? O Senhor está falando de mim e de você. Nós não estivemos lá vendo tudo isso, tocando no lado do Senhor, nas mãos onde estava o cravo do Senhor. Nós não estávamos lá, mas nós não cremos, aleluia, que Cristo, o Senhor, ressuscitou e que Ele hoje vive. Nós cremos. Tomé precisou tocar, mas o Senhor nos chamou de bem-aventurados, porque embora nós não tocamos, não vimos, mas nós cremos, aleluia. Louvado seja o Senhor por essa palavra, irmãos. É um encorajamento para nós essa vida de reuniões, e nos fortalece, e nos dá proteção. Como eu falei, nossa vida é vida de rebanho, não ande isoladamente, vamos viver esse viver coletivo. Ó Senhor Jesus! Então, maravilhoso, irmão, saber, que o Senhor está sempre nas nossas reuniões. O Senhor sempre está nas nossas reuniões. Isso é crucial, irmãos. Isso vai te dar um ânimo de estar nas reuniões, de chegar nas reuniões, não de maneira cabisbaixa. Vai saber que o Senhor vai estar presente nessa reunião. Entra por essa porta, reunir o nome do Senhor, entrar pela porta e achar pastagens. Ó Senhor Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então não deixe que surja em você um perverso coração de incredulidade. E em cada reunião o Senhor tem uma porção maravilhosa.
Queria ler ainda Atos capítulo 13, versículo 1 e 3, mostra essa porção também, essa experiência de vida de reuniões, como que o Espírito Santo sempre traz algo na vida de reuniões. Atos capítulo 13, a partir do versículo 1 e até o versículo 3, fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. De novo nós vemos, irmãos, é numa esfera de reuniões. Eles estavam ali servindo ao Senhor, jejuando e orando juntos. Foi quando o Espírito Santo veio e mandou separar Barnabé e Saulo para a obra que os tinha chamado. Então, ou seja, o Espírito sempre vai dar algo, irmãos, é na vida coletiva de reuniões. Não é eu na minha vida individual, no meu desfrute individual, que Deus, o Espírito Santo, vai me separar por uma obra. O Senhor sempre traz algo, uma comissão, é como nós estamos no viver coletivo. Por isso é necessário seguirmos as conferências, seguir uma vida de reuniões em nossa localidade. Ó Senhor Jesus, isso vai trazer a bênção do Espírito para nós. Ainda também em Atos capítulo 2, nós vemos o início da vida da igreja, como que os discípulos como os irmãos eram bem-aventurados, perseverando unânimes. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, irmãos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vocês querem ser alguém cheio do Espírito Santo? Viva a prática de reuniões. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha o Espírito concedendo algo. Aonde, irmãos? Cada um lá na sua casa? Não, estavam reunidos, perseverando, reunidos no mesmo lugar e no nome do Senhor. Aleluia! Ainda em Atos capítulo 4 tem experiências, para nós de vida de reuniões. Capítulo 4, versículo 31, ele fala assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Deus sempre pode ter caminho, ter um novo começo, quando nós perseveramos unânimes, reunidos no nome do Senhor. O nome do Senhor é o que abre portas, irmãos, porque o nome traz a pessoa do Senhor. E como ele mostrou em João, ele é a porta por onde as ovelhas entram e acham pastagem. Não há outra porta para nós senão o nome do Senhor. Para isso, Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13, nos afirma isso: e me invocareis e passareis a orar a mim. Então, louvado seja o Senhor por essa prática restaurada no nosso meio. E hoje o Senhor tem restaurado no meio de toda a cristandade. Invocar o nome do Senhor. Quão crucial e importante é isso. Então, nas nossas reuniões, nós temos a prática de logo ao chegarmos, nós começamos, antes de tudo, invocamos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E ao invocarmos cada vez mais, o Espírito em nós, ainda que com gemidos inexprimíveis, passa a orar através de cada um de nós e começa a trazer a vontade de Deus para o nosso meio, começa a trazer a vontade de Deus para nós, começa a abrir por meio da palavra e do falar profético a vontade de Deus para nós. Louvado seja o Senhor por isso. Nós vamos terminando por aqui, tá? O encargo dessa mensagem. Eu gostaria de encorajar os santos, a não perderem essa prática saudável do viver cristão, que é a vida de reuniões. Assim como você precisa manter a prática de invocar o nome do Senhor, ter uma vida de oração, ter uma vida de ler a Bíblia, você também precisa ter a prática de reunir-se. Você é um filho de Deus, nós temos essa vida que carece de ter essa vida coletiva de rebanho. O Senhor nos considerou ovelhas, irmãos e irmãs. Então não perca isso, viva isso intensamente.
Jesus está presente em cada reunião. Então desfrute, irmãos, nas reuniões, desfrute da presença. Aproveite a presença do Senhor. Aproveite que Ele está presente, dispensando a sua vida por meio do Espírito. E se encha, desfruta das reuniões. Não saia das reuniões vazias. Sempre que você for a uma reunião, saiba que o Senhor não te despedirá de mãos vazias. Ele sempre terá algo para te confiar. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia.